Olá, tudo bem? Tamar aqui. O mundo espiritual é real? Quão real ele é? Você acredita que tudo que existe é matéria, é energia em movimento? Ou você acredita que existe o mundo espiritual e o mundo físico? O mundo espiritual, se é que ele existe, ele interfere no mundo físico? Você, ou alguém que você conheça, já sentiu ou sente arrepios, vê vultos, ouve vozes? Alguém pode ter uma opressão ou uma depressão causada pelo mundo espiritual? O mundo espiritual provoca brigas e desavenças no mundo físico? Tudo que acontece de ruim é causado pelo diabo ou pelos demônios? Existe hoje, de fato, profetas que, usados por Deus, trazem uma palavra espiritual direcionada para a realidade que você está vivendo? Deus, um ser espiritual, fala com o ser humano? Como você pode saber que foi Deus que falou? Por que em alguns ambientes você sente que está pesado e outros você sente que está leve? A sensação de déjà vu, de já ter vivido uma experiência antes, é algo espiritual? Você sabia que a inveja é não só provocada pelo mundo espiritual, mas também provoca esse mundo para que ataque o alvo da inveja? Olho gordo, pragas, presentes maldosos, comidas enfeitiçadas, tem a ver com o mundo espiritual? O mundo espiritual influencia filmes, música, shows, novelas, desenhos animados. O inimigo tem poder de nos fazer algum mal? As coisas ruins que nos acontecem são causadas pelo mundo espiritual? Tudo isso e muito mais agora, no vídeo de hoje. Fique comigo até o fim. Aprenda a ouvir a voz de Deus e vamos juntos crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Se inscreva no canal, clique no sininho, escolha a opção todas para ser avisado todas as vezes que publicarmos uma mensagem do céu para a sua vida. Já deixe o seu like, clicando aí no joinha, no gostei e compartilhe com todos os teus contatos. Deus te recompensará. Vem comigo! O mundo espiritual é real. Ponto. O ser humano é um ser espiritual habitando um corpo carnal. Somos feitos de corpo, alma e espírito. A Bíblia começa já no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 2, dizendo que o nosso Criador, o Deus que nos criou, é um ser espiritual. E quando a terra era ainda sem forma e vazia, o seu espírito se movia sobre a face das águas. A palavra de Deus começa dizendo: tudo se iniciou no mundo espiritual. No capítulo 6, versículo 3, ao ver que o ser humano que ele criara se corrompeu, Deus diz: o meu espírito não ficará no ser humano por muito tempo. Ele é mortal e viverá no máximo 120 anos. Deus, um ser espiritual, fez o ser humano e colocou o seu espírito dentro dele. Com que propósito? Muito antes de Deus fazer o ser humano, já existia um mundo espiritual. E foi nessa esfera espiritual que ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O ser humano foi feito para viver eternamente com o seu Criador. Porém, o lado mal do mundo espiritual fez o homem pecar contra o seu Criador e dele se afastar. Deus providenciou um meio para que o homem se aproximasse novamente de Deus. E isso, é óbvio, acirrou a fúria do inimigo contra os filhos de Deus, criados por ele e alvo do seu amor. A batalha do bem contra o mal, da luz contra as trevas, de Deus contra Satanás, ocorre no mundo espiritual. E nós, criaturas de Deus e filhos de Deus, somos disputados com todas as forças nesta guerra. Deus só quer o nosso bem, Satanás o nosso mal. Deus quer nos dar vida e vida com abundância, o inimigo nos quer matar. Deus quer nos levar para morar para sempre com Ele, o diabo quer nos destruir para que isso nunca aconteça. Então, quer você saiba, quer não, cada coisa que acontece ou deixa de acontecer na sua vida, nem sempre tem, mas pode ter a interferência direta do mundo espiritual.
Antes de Satanás se apresentar perante Deus e Deus lhe perguntar em Jó, no capítulo 1, versículo 8, você tem observado o meu servo Jó? O diabo não tinha interferido na vida de Jó, mas Deus tinha. A vida de Jó já tinha a interferência direta do mundo espiritual. Deus observava Jó e Satanás também. Tanto que quando Deus lhe perguntou, você tem observado o meu servo Jó? Satanás não perguntou quem era Jó, não respondeu que não tinha observado. Deus disse para Satanás, você tem observado o meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Satanás replicou, não é à toa que ele te serve. Tu o cercaste de bens, a ele e a sua casa e a tudo quanto tem. Tu tens abençoado tudo que ele faz. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás se ele não blasfema de ti. Note que Deus já interferia na vida de Jó. Foi Deus que o havia abençoado em tudo que ele fazia. Porém, Satanás não tinha permissão para tocar na vida de Jó. Permissão esta que Deus então concedeu para provar a Jó. A provação de Jó, o seu sofrimento, teve início no mundo espiritual. O mundo espiritual é tão real quanto o mundo físico. Eles estão interconectados, entrelaçados de tal forma que é simplesmente impossível desconectarmos. O problema é que a grande maioria das pessoas é insensível ao mundo espiritual. A maior parte dos seres humanos simplesmente vive suas vidas seculares, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, vão à igreja, voltam da igreja, vão para a faculdade, voltam da faculdade, se relacionam com as pessoas no dia a dia, sem se dar conta que o mundo espiritual está junto, por toda parte. Anjos e demônios lutam pelas nossas almas todos os dias. Existem algumas palavras que determinadas pessoas não gostam, mas que fazem parte da realidade. O mundo espiritual do bem traz energias positivas e o mundo espiritual do mal carrega energias negativas. É fato. E a nossa sensibilidade ao mundo espiritual é que determinará se vamos ouvir a voz de Deus e reconhecer essa voz. Todos os homens e mulheres da Bíblia que ouviram Deus foram sensíveis à sua voz. E Deus se revela e fala com todo ser humano que é sensível à sua voz, sendo ele cristão ou não, crendo ele em Deus ou não. Abrão foi sensível à voz de Deus. Paulo foi sensível à voz de Cristo. Já a mula, a jumenta de Balaão, foi mais sensível ao mundo espiritual do que o próprio Balaão. Ela viu o anjo de Deus bem antes que o profeta visse. A ciência tenta explicar todos os milagres que acontecem e todos os feitos sobrenaturais, mas existem coisas que a ciência nunca explicará, porque de fato são de ordem espiritual. É claro que nem tudo que acontece de ruim foi causado necessariamente pelo diabo. O ser humano também erra, também colhe aquilo que plantou, e o inimigo não faz nada, absolutamente nada, com uma pessoa sem a permissão de Deus. Ele só tocou na saúde e nos bens de Jó com a permissão de Deus. Ele só entrou na manada de porcos dos gadarenos porque Jesus permitiu. Nada acontece no mundo físico, causado pelo mundo espiritual, sem a permissão de Deus, Jeová. O inimigo só entra se ele encontra uma brecha, se é dado permissão para ele, se ele acha a porta aberta. Por isso a palavra de Deus diz, não deis lugar ao diabo. O mundo espiritual mau luta o tempo todo para nos atrapalhar. O inimigo quer ver você no chão, prostrado, caído, viciado, drogado, na bebida, nas drogas, com problemas de relacionamento, doente espiritual e físico, com inveja, ira, discórdia, raiva e todos os frutos da carne. O inimigo fez Caim matar Abel por inveja. O inimigo fez Jezabel querer matar o profeta Elias.
um homem que corajosamente havia enfrentado de uma só vez 850 falsos profetas. O inimigo fez Saul querer matar Davi, fez os irmãos de José quererem matá-lo, fez Esaú querer matar Jacó. Em todos esses casos, o espírito demoníaco da inveja foi lançado no mundo espiritual e provocou o mundo espiritual para causar a maldade. O apóstolo João disse em sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 1, provai se os espíritos são de Deus. Por quê? Porque existe o espírito do homem, espíritos que vêm de Deus e espíritos que vêm do maligno. O segredo é identificar que espírito é esse, de onde ele veio. A inspiração veio de mim mesmo, veio de Deus ou veio do maligno? Os espíritos das trevas influenciam na vida das pessoas sempre que elas abrem a porta, que elas dão lugar ao diabo, que elas ouvem a voz da serpente. A serpente, aliás, usa muitas cobras para atraírem as pessoas. Por isso, sonhar com cobra normalmente significa perseguição e traição. Deus revela que existem pessoas tentando te fazer alguma maldade. O interesse do inimigo é que você não acredite que ele exista, que você não acredite no mundo espiritual. Imagine você quão vulnerável a um ataque está uma pessoa que não acredita que será atacada. E pior, não acredita nem que o inimigo exista. É tudo o que o diabo quer, que as pessoas não acreditem que o mundo espiritual seja real. O inimigo sempre vai procurar uma brecha para te atacar. Ele quer saber, e normalmente sabe, o seu ponto fraco e vai explorar essa brecha. Feche toda e qualquer porta espiritual para que o inimigo não entre. Sempre haverá um ponto fraco. Ainda que você o fortaleça, outro ponto fraco surgirá. Mas normalmente o seu ponto fraco será sempre o seu ponto fraco. Paulo também tinha, mas Deus lhe disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Feche as portas para os ataques espirituais do inimigo. Cuidado com o que seus filhos assistem. Forças ocultas das trevas trabalham em filmes, desenhos, jogos e novelas. O inimigo, que é a própria personificação do mal, inspira o mal para que influencie crianças, adolescentes, jovens e adultos. O inimigo anda em derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Se ele achar uma brecha, ele entra. O mundo espiritual é real, muito real. Tão real quanto o físico, e ele interfere diretamente no mundo físico. Por isso algumas pessoas sentem arrepios, vê vultos, ouvem vozes, sentem-se oprimidas, depressivas em alguns casos, sente o ambiente pesado. Por isso, em alguns lares e famílias, há tanta discórdia, tanta guerra, tanta confusão, tanta briga. Embora nem tudo que aconteça de ruim é causado ou seja causado pelo diabo ou pelos demônios, o mundo espiritual maligno está por trás de muita coisa. Assim como o mundo espiritual do bem também está por trás de bênçãos e livramentos que as pessoas não têm ideia. Ainda existe hoje, de fato, profetas, homens e mulheres de Deus, que usados por Ele, trazem uma palavra espiritual direcionada para a realidade que você está vivendo. Deus, um ser espiritual, ainda fala com o ser humano. E quando ele fala, você sabe que ele falou. Deus não é Deus de confusão e não deixa ninguém confundido. A sensação de déjà vu, de já ter vivido uma experiência antes, muitas vezes é o mundo espiritual tentando se comunicar com o ser humano. A inveja é não só provocada pelo mundo espiritual, mas também provoca esse mundo para que ataque o alvo da inveja. Olho gordo, pragas, presentes maldosos, comidas enfeitiçadas têm um poder muito grande no mundo espiritual. A palavra de Deus nos diz que a maldição sem causa não virá. Mas se alguém, desprotegido por Deus, provocar o mundo espiritual de alguma forma, através do seu comportamento,
uma brecha é aberta. O mundo espiritual influencia filmes, músicas, shows, telenovelas e desenhos animados através da magia e do ocultismo. O inimigo não tem poder de nos fazer nenhum mal, a não ser que Deus permita ou que nós demos a ele legalidade para agir, através das portas que abrimos para ele entrar. Como disse Paulo, isso não são palavras de sabedoria humana, mas as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Que as bênçãos espirituais sejam sobre a sua vida. Efésios 1, versículo 3 diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Se você concorda que esta mensagem é de Deus, dá um like, clica no joinha e escreva no comentário a sua opinião. Escreva, eu concordo. Grande abraço, beijo no coração. Fica com Deus.